Vamos botar aqui 24. Tá no 24? Ainda tá pequeno. 36. Por que que não quer mudar? Muda aí, amigo. Ó, então a gente está falando de simple present ou present simple, tá? Pode ser um ou pode ser outro. Simple present ou present simple. A questão é, gente, o porquê que a gente fica igual uns barato doida, uma barata doida, tentando decorar um monte de coisa de gramática? Porque simplesmente a gente foca na estrutura só. Mas o segredo não é focar só na estrutura, leva S, tira S, bota do, tira dos, tira do, tira dos, tira do, entra das, tira das. Não é isso. Não é isso. O segredo é quando usar. Quando usar? E quando é que você usa o simple present ou present simple? Quando você está falando de rotina. Quando você está falando de rotina, de hábito. Então, algo que você faz frequentemente ou não tão frequentemente, ou nunca. Que não deixa de ser uma rotina. É uma rotina que não existe, mas é uma rotina. E aí a estrutura dele é sujeito mais verbo mais complemento, mais o complemento, né? Mais o object. Então, vou botar aqui, ó, object, né? Essa é a estrutura, já que a gente está falando de estrutura, essa é a estrutura. Quando eu venho para I, you, tanto faz, singular ou plural, we, ideia, é somente o verbo. Então, I study English every Tuesday. Então, gente, eu digito devagar. Eu sou dessas. I study English every Tuesday. Por que que o Tuesday está aqui embaixo? Eu já dei espaço para você aqui. I study English every Tuesday. Então, nós temos o sujeito, verbo e o complemento, o objeto. I study English every Tuesday. Eu estudo inglês toda terça-feira. Agora, quando vem he, she, it, gente, it não estuda ok, mas eu vou colocar aqui, tá? Só para vocês saberem, mas it não estuda. O palhaço, ai que horror. Não. Só que olha só o que acontece. Tá vendo aqui que study termina com Y? Lembra que eu falei? Tem uns que a gente tira o Y e acrescenta IS, exatamente study, porque eu tenho D. Se antes do Y vier uma consoante, dê uma consoante. A gente vai tirar o Y e vai acrescentar IES. Somente com os verbos terminados em Y, que antes do Y nós temos uma consoante. Então, ó, she studies English every Tuesday. She studies English every Tuesday. Ela estuda inglês toda terça-feira. Essa mágica só acontece com os verbos terminados em Y, ó. Vou colocar aqui, ó. Consoante mais Y igual bye bye Y menos Y. Nossa, é quase uma matemática, né, gente? Mas é o que eu falo. Quem é de exatas transformam em inglês em cálculo. E aí fica fácil. Quem é de humana já consegue entender mais. Quem é de exatas, olha aí. Consoante mais o Y, né, mais o Y é igual. Tira Y mais o IS. Então, por exemplo, study vira studies, cry vira cries,
Try, tentar, vira tries. Agora, quando eu tenho o verbo play, antes do Y tem uma vogal. Se tem uma vogal, eu boto só o S. E lá vem o padeiro. Vocês vão fazer a aula hoje com padeiro, sim, porque eu gravei esta aula à tarde. Sexta-feira à tarde. E aí, o padeiro lindo, amigo, companheiro, passando aqui, né? Ó, place. Então, quando tem o Y, e antes do Y vier uma consoante, eu tiro o Y. Bye bye Y. Bye bye o I. Hello IES. Então entra o IES. Agora, se antes do Y tiver uma vogal, como o verbo play, bota só o S. Somente o S. Ok? Então agora, ó, a gente viu. Agora vamos para o próximo. Vou limpar. Então eu falo assim. E o vizinho continua fazendo barulho para quem acompanha as aulas, sabe que, né? Mas, gente, a culpa é do sofá. O sofá é, né, aquele retrato, aí fica assim, né? É uma coisa linda. Não é trovão, não é Thor, é somente o vizinho. Então, ó, every, I study English every Tuesday. Então, eu estudo toda terça. Eu não estudo toda quinta. Don't study English every, eita, every Thursday. Oops, oops, I did it again. Não, gente, peraí, não vou cantar não. I study English every Tuesday. I don't study English every Thursday. I don't study English every Thursday. I don't study Spanish. Eu não estudo espanhol. Então, I study, I don't study. Agora, quando tem o she studies English every day. Nossa, ela é uma aluna exemplar, estuda todo dia, porque ela sabe que tem que ter rotina para estudo. Tem que ter rotina. She studies English every day. Então, study é aquele verbo mágico que você tira o Y e bota o ES. Só que quando eu vou para negação, she doesn't study, o Y volta. English every. She studies English every day. She doesn't study. Vamos botar Spanish, né? Porque ela não estuda espanhol. Spanish every day. She doesn't study Spanish every day. She studies English. Então, deixa eu botar aqui, ó. She studies English. Então, aqui eu venho e boto assim, ó. Do é auxiliar de I, you, we, they. Do é meu auxiliar de I, you, we, they. Does é o meu auxiliar de he, she, it. E quando eu uso o do e o does, do e does, presta atenção, por enquanto, tá, gente? Eu gosto de falar por enquanto, porque assim, eu não vou mentir para vocês. Ah, a gente usa na afirmativa sim. Só que ele tem um outro contexto. Ele é um outro contexto, ele tem uma outra função. Então, por isso que a gente não pode usar agora. E se usar agora, vai mudar a função da frase, não é isso que a gente quer fazer, né? Então, do e does, eles só são usados negative e interrogative. Eles são só usados na negative e interrogative. O do na negativa e na interrogativa de I, you, we, they. O does na negativa e interrogativa de he, she, it. Ok?
Como faz a interrogação? Do I, vamos perguntar assim, eu tenho que vir amanhã? Tipo, talvez não seja necessário, então eu vou perguntar do I, porque a gente já está usando o I, né? Então, ó, do I have to come tomorrow? Eu tenho que vir amanhã? Do I have to come tomorrow? Do I have to come tomorrow? Does she have to come tomorrow? Does she have to come tomorrow? Tá vendo? O verbo normalzinho. Normal. Botei auxiliar o verbo normal. Lembra? Entra auxiliar, sai o S. Entra auxiliar, sai o S. Ok? Para he, she, it. Porque para you e they não tem. Agora, vamos lá para as regrinhas dos verbos que mudam. De maneira geral, a gente usa he, she, it, ó, he, it. A gente vai botar o S na affirmative, na afirmativa. Affirmative sentence. Ok? Então vai entrar o S na afirmativa. Só que a gente já viu com study. Então vamos começar com Y. Vamos começar com as exceções porque fica muito mais fácil. Quando eu tenho Y, eu tenho duas possibilidades. Ó, vou colocar aqui. Não, linha reta, porque teacher Kelly aqui, ó. Quando eu tenho Y, eu tenho duas possibilidades. E Ctrl Z. Gente, é para ficar bonitinho, né? Vamos fazer ao vivo, mas vamos fazer. Não tá ao vivo, mas. Ai, mas a gente vai fazer como se fosse. Ó, se antes do Y tiver uma vogal, aqui a gente só vai usar S. Se antes do Y, peraí, tiver uma consoante, eu vou tirar o Y, o T, e vou acrescentar IS. Exemplo, she plays tennis. Vocês não de botar esporte com letra maiúscula. She plays tennis. Ok? She studies. Estou falando só da terceira pessoa. She studies English. Quando o verbo termina em O, SH, CH, X, SS, O, SH, CX, CX, CH, X, SS ou S, eu venho e acrescento ES. Então, she goes to school every day. Gente, eu tenho um quadro que uma amiga me deu. Eu prometo que eu vou começar a usar o quadro, porque eu escrevo até mais rápido. She washes clothes every day. Eu tô usando every day porque a gente vai ver outros. Ó, he watches games. He watches movies. He watches movies every afternoon. Fix. He fixes, que é consertar, bikes. Então, ele conserta a bicicleta. She kisses her mother good night.
Então ela beija, dá um beijo de boa noite na mãe dela. She kisses. Com S. Oh my God. Com S. I don't remember. I don't remember. I don't remember. Eu não lembro. Verbo que termina com S. Um S só. No problem. Deixa aí. Deixa aí. Mas vocês sabem, termina com S é a mesma coisa, né? Termina com S é a mesma coisa que dois S's, né? Ele vai levar o S. What a shame, Teacher Kelly. What a shame. E aí depois, essas são as exceções. Ah, e a outra exceção. Exceção da exceção. Have, has. Have, has. Não tira nem o E, não bota IS, nem bota S. Ele muda. Have, has. Essas são as formações de verbo na terceira pessoa afirmativo, ok? Mas lembra, afirmativo. Se vem negativo e interrogativo, o does entra, o S sai, né? O S ó, toma ali um pontapé e sai fora, entendeu? Então essa estrutura é só para afirmativa. Gente, eu não consigo lembrar nenhum verbo que termine com S. But no problem. No problem. Se vocês souberem, escrevem no comentário, porque eu esqueci. Agora, quando eu terminar a aula, eu vou lembrar. Quando eu terminar a aula, eu vou lembrar. Teacher, e os outros verbos? Os outros verbos, S. Os outros verbos, S. Simples assim. Os outros verbos, você vai colocar somente o S. Ok? Lembrou? Ó, he, she, it, eu acrescento o S somente na afirmativa. Negativa e interrogativa, entra o does, que é auxiliar do he, she, it, e sai o S. I, you, we, they,